gente vai falar agora, a gente vai ver agora isso na prática, como é que isso impactou nas destinações de recursos de grandes empresas. Então vamos lá. Primeiro vamos falar do Nubank. Tá? Nubank é uma entidade, um dos bancos hoje com maior crescimento. Nubank agora fez está fazendo uma operação nos Estados Unidos e se internacionalizou. Foi o primeiro banco brasileiro que teve essa autorização de captação dessa forma, de atuação dessa forma no mercado americano, que é hoje o maior mercado, né, financeiro do mundo. Tá? Então, o Nubank tem muito recurso. Aqui dá para ver, ó, como é que era em 2021. Não dá para entender muito bem aqui quais eram os limites, mas dá para a gente ver que era bem menor do que esse aqui de 2022. Então, 2022 investiu 7.490.000 e houve um gap aqui. O gap é o que ele deixou, a gap aqui é o gap do esporte, é o que ele deixou de usar nesse ano. Ele deixou de usar R$ 266.920. Tá? Em 2023, você vê, o investimento dele subiu para 29.170.000 e ele deixou de usar 3.240.000. Tá? E agora, em 2024, ele usou 58.620 e deixou de usar R$ 100.000. Tá? Não dá nem para ver aqui essa faixazinha do gap do esporte. Ou seja, ele usou praticamente tudo que ele tinha para usar no esporte. Tá? Olha só como é que foi a distribuição de recursos do Nubank nos últimos 4 anos. Tá? Esporte de rendimento, 2.650.000 em 4 anos. Rendimento e formação, 3 milhões em 4 anos. Esporte de participação, 35,390 milhões. E esporte educacional, 57,580 milhões de reais em 4 anos de investimento do Nubank. Então, se a gente somar tudo isso aqui, ó, todo esse investimento do Nubank em 4 anos, ele se divide dessa forma aqui. Tá? Então, são 57 milhões e meio só para o esporte educacional, 35 milhões para o esporte de participação e esporte de rendimento tem aqui 2.650.000 e 3 milhões aqui para o rendimento e formação. Tá? Só para você ter ideia como que o Nubank está vendo esse investimento. E o Nubank é um dos bancos, tá? A gente tem até informação de outros que estão acompanhando mais ou menos essa mesma tendência. Tá? Mas agora a gente vai falar de outros ramos de atividade, você não achar que isso é só legal para banco, tá? Segundo, Nova Transportadora do Sudeste. É uma empresa muito forte, uma transportadora muito forte na região do Rio de Janeiro. Tá? Então, essa empresa, em 2021, investiu 3.240.000. Tá? Não sobrou nada do gap, ela usou tudo. Em 2022, 4.910.000, ela também não sobrou nada. Em 2023, 10.120.000, não sobrou nada. Em 2024, 10.530.000 e aqui teve um gap de 2.430.000 que ela deixou de usar pela lei de incentivo ao esporte. Tá? Então, se você olhar como é que foi a alocação de recursos dela em 4 anos, tá? R$ 341.000 em rendimento e formação, 728.000 em rendimento aqui. Aqui ele divide rendimento para rendimento e formação. Tá? Aqui, 2.700.000 para participação e 25 milhões para o esporte educacional. Tá? Então, você vê que tem, proporcionalmente, aqui são quase 10 vezes o que ele investe em participação, rendimento, juntos. Né? Aqui investe quase 10 vezes mais do que ele investiu aqui. Tá? Agora, Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce é talvez uma das maiores empresas de investimento, junto com Petrobras, Banco do Brasil, tudo isso, uma das maiores empresas de investimento através da Lei de Incentivo ao Esporte. E aqui você vê, em 2021, foram 104,520 bilhões de reais, sobraram aqui 250.000. Em 2022, 70.920.000, sobraram 250.000.
Em 2023, sobrou também 250 mil, mas foram 110 milhões 870. E em 2024, 90 milhões 520, sobraram aqui 4 milhões 520 que ela deixou de investir, de aplicar, foi o gap do esporte dela. Isso aqui é só no esporte, tá, gente? Então, ela deixou de usar isso aqui no esporte no ano de 2024. Tem gente que pergunta assim, mas Murilo, por que deixou de usar? Provavelmente porque não tinha projeto. Tá? Porque isso aqui ela não ia escolher, como você vê. Nos outros anos ela usou, ela deixa uma sobrazinha de 250 mil, que é aqui, às vezes um erro de cálculo, né? Isso aqui é valor fiscal, é documento fiscal, então tem que seguir a apuração de imposto de renda, pode ser que haja uma variaçãozinha, então ela deixa sempre uma sobrazinha, uma gordurinha para isso, mas aqui foi muito. Então, certamente, faltou aqui algum tipo de projeto ou de aporte para que ele complementasse esse valor. Tá? Se você olhar também, aqui também tem ó, a nova transportadora do Sudeste e o Nubank usou quase tudo aqui, só não usou aqui em 2023. Tá? Outra coisa, esses dados são de 2020 até 2024, porque nós não temos ainda o de 2025 fechado, né? Ainda tem, eles contabilizam todo o imposto de renda pago durante o ano inteiro, então isso ainda demora um tempo para sair esse dado, mas esse ano ainda sai, e aí a gente já vai ter os dados dos últimos anos, contando com 2025 também. Tá? Então aqui é a transportadora, e aqui é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, 1 milhão e 400 em rendimento e formação, 9 milhões e 530 em rendimento aqui, 91 milhões em esporte e participação, 91.850, quase 92, e 274 milhões e 550 em esporte educacional. Tá? Então aqui também são quase 3 vezes mais do que isso aqui tudo, somado. Nos últimos 4 anos, a Vale investiu quase 275 milhões de reais no esporte educacional. Tá? Então, gente, isso é para ficar muito claro, né? Você vê, os últimos 4 anos aqui, o investimento deles é muito maior nesse sentido, e de todas as outras, né? Você vê que o valor do investimento aumenta, mas o valor do esporte educacional cresce muito. Tá? Então é muito maior do que as outras manifestações. Curte aí se você gostou deste vídeo. Se você comentar, ajuda bastante. E ao compartilhar, mais pessoas recebem esse conteúdo.